Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal e neste vídeo eu vou fazer uma torta de frango pro almoço da gente. E eu já vou aí aquecendo o óleo para refogar o peito de frango. E depois de refogar, colocar alguns temperinhos, eu vou deixar ele cozinhando por um tempo para depois desfiar. E depois que ele tiver desfiado, eu gosto de temperar novamente, para ele ficar bem temperado e dar uma refogadinha no fogo antes de colocar ele na torta com alguns temperos. Assim eu acho que dá um sabor diferenciado e fica muito gostoso. Então, pessoal, enquanto o frango está cozinhando, eu vou picando algumas verduras para já ir adiantando. Porque depois que estiver pronto e eu desfiar o frango, né? Aí eu vou refogar ele com essas verduras que estou preparando. Eu gosto também de cortar algumas tomates em rodelas e cebolas em rodelas para colocar por cima depois que eu tiver montado a torta. Coloco também pimentão, às vezes, e azeitonas. E para finalizar, eu jogo orégano por cima. É assim que eu faço essa torta. Eu gosto de fazer desse jeito. E o que eu uso para refogar o frango desfiado é alho amassado, cebola picada, tomate picada, um pouco de pimentão e coentro também. Tem pessoas que não gostam do pimentão e do coentro porque é muito forte o sabor que eles deixam. Então, quem não gosta, não usa, mas eu gosto, então eu faço desse jeito. Eu gosto bastante assim. E aí eu já comecei a fazer a massa, que é com manteiga e farinha de trigo. Aí eu vou amassando tudo. Também gosto de colocar um ovo. Tiro a película da gema e coloco o ovo inteiro. E também gosto de colocar um pouquinho do caldo do frango que foi cozinhado. Mas nem sempre eu faço desse jeito. Às vezes eu não coloco o caldo do frango, coloco só a manteiga, a massa. Às vezes coloco também queijo ralado. Mas a base fundamental dessa massa é o trigo e a manteiga. Aí você vai acrescentando mais coisas. Se quiser colocar o ovo, que eu acho que a massa fica mais gostosa com o ovo. E também se quiser colocar o caldo da galinha, então vai do critério de cada um, da escolha de cada um. Mas a base é a farinha de trigo e a manteiga. E aí eu vou moldando na forma mesmo a massa e vou fazendo aí a torta, né, a massa da torta para receber o frango desfiado. E aí, pessoal, eu já vou começar a refogar o frango desfiado, já desfiei. Então eu aqueço o óleo e vou usar cebola, alho amassado, cebola picada, vou colocar coentro, pimentão também, milho verde, tomate picado e creme de leite para ficar um pouco mais cremoso. E a cebola em rodelas e a tomate em rodelas vai por cima depois que eu montar a torta.
Aí quem não gosta de creme de leite, quiser uma torta mais seca, pode colocar pouco creme de leite ou então não colocar o creme de leite. Pode colocar também um pouquinho do caldo, o caldo que cozinhou a galinha, nesse preparatório aí, né? Nesse refogadinho. Aí vai do gosto de cada um. Tem várias maneiras de preparar. Esta é uma das maneiras que eu preparo essa torta. Eu gosto de colocar orégano também. E vou colocando alguns temperinhos para dar sabor, dar cor. Gosto de colocar um pouquinho de cominho, mas pouco. E coloco colorau também, para dar uma corzinha. Coloco também um caldo quinó. E às vezes também gosto de colocar um savão de legumes. Mas não é sempre, vai do gosto. Às vezes eu dou uma mudada nesse recheio. Mas a maioria das coisas eu sempre boto desse jeito aí mesmo. Então, depois que eu coloco o frango desfiado, eu vou colocando também queijo por cima. Mas se não quiser colocar o queijo, não precisa. Eu coloquei porque eu quis botar e porque eu quis uma torta mais completa, né? Aí então, depois que eu coloquei o queijo, eu vou colocando as tomates, as cebolas e a azeitona. Coloquei bastante azeitona, porque eu gosto muito de azeitona. E também semei um pouquinho de orégano por cima. E com a massa que sobrou, eu enrolo e faço salgadinhos. Coloco no forno, não precisa untar a forma, porque a massa já é amanteigada. E pronto, temos salgadinhos. Então, pessoal, a torta está pronta. Este foi o resultado. E tá com uma aparência muito gostosa. E eu fiz também uns acompanhamentos para esse almoço. E a torta é o prato principal, né? Tá com uma aparência muito gostosa. Um cheirinho delicioso. E é esse o nosso almoço de hoje. E tá aparentando tá uma delícia. Então vamos lá cortar para ver como ela está, né? Vamos provar essa delícia. E, gente, a torta ficou uma delícia, viu? Nossa, eu gosto muito dessa torta. Amo fazer essa torta desse jeito, né? E eu gosto de fazer ela assim, para comer ou no almoço ou na janta. E se sobra pro outro dia, nossa, aí quando sobra eu tomo no café da manhã. Como ela no café da manhã, né? E acho muito gostoso. No outro dia acho que ainda fica melhor do que no primeiro dia, depois de ir pra geladeira. Mas eu amo comer assim, junto com a comida. Também gosto de colocar ketchup em cima, mostarda. Nossa, fica uma delícia. É uma das minhas tortas preferidas. Então, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau! Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their